dentro estou em ti. Beijo, minha linda. Vem sobre mim, eu quero mais de ti. Vem sobre mim, eu quero mais de ti. A tua presença é o que eu mais quero. Minha alma anseia por ti. Enche-me, enche-me. Estou aqui, Deus, quero te ouvir. Oi, Mi, beijo. Eis-me aqui, Deus, preciso de ti. Fala comigo. Ser minha direção, Sinto que eu sei por esse a tua presença. Oi, minha linda. Beijo nas crianças. É o que eu mais quero, Deus. Minha alma anseia por ti. Enche-me, enche-me. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero, Deus. Minha alma anseia por ti. Enche-me, enche-me, enche-me. Olha que oração linda, né, gente? Oh, aleluia. Quando decidimos fazer essa oração, é como se estivéssemos falando assim: Deus, estamos nos esvaziando de tudo. Queremos ser cheios do teu Espírito. É lindo, né? A paz do Senhor. Oi, gente, né? A minha tradicional saudação. Estou feliz de poder estar aqui. Durante a semana eu tive alguns convites para fazer algumas lives, mas eu declinei o convite por estamos assim longe de casa, né? 11 horas, né? Distante da minha casa de carro, né? Nós estamos no Espírito Santo, uma cidade muito bonita chamada Guriri, né? São Mateus, Guriri, umas praias muito bonitas. Nós estamos aqui na casa da nossa filha Mônica, ajudando ela aqui com os netos, né? Até postei aí, alguém viu aí, eu com os netos, minha neta cantando. E Deus tem os seus planos, Deus tem o modo de agir, o modo de nos separar um pouco. Eu entendo que é um tempo de estarmos aqui, mas nós sabemos da nossa responsabilidade, né? E durante a semana eu até, cancelei algumas agendas para vir para cá, porque foi necessário, mas em momento algum eu vou deixar de fazer a obra de Deus. Claro que não, porque a prioridade sempre é Deus, né? Nós sabemos do nosso chamado, da nossa responsabilidade. Então, aí as agendas aí, continuamos aí, só essa semana que nós demos uma parada. Eu quero até pedir desculpa a algumas irmãs, amigas que me chamaram para fazer lives, mas realmente fora desse horário fica quase que inviável, né? Mas hoje, como todas as sextas-feiras nós fazemos live. Na semana passada eu tive o privilégio de fazer a live, semana retrasada, né, amor? Lá em Penedo. Eu não sei que planos são esses de Deus na minha vida, né? Mas tudo bem. E essa sexta-feira estamos fazendo a live aqui do Espírito Santo, uma cidade que eu jamais imaginei conhecer, né? Mas
Deus sabe todas as coisas. Aí hoje de manhã eu até postei no meu Instagram, para quem me acompanha você vai ver. Eu postei um negócio interessante, né? Que ele falando, no meio do processo eu vou vivê-lo da melhor forma possível, crendo que Deus está no controle, né? E Deus sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada. Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da nossa história e Ele é o dono de tudo. Eu louvo a Deus porque, apesar de tudo, né, nós estamos felizes que estou aqui, perto da minha filha, estou aqui vendo ela aqui na minha frente, muito bonitinha, a Mônica. Ela sempre me assistia de longe fazendo as lives, agora ela está aqui pertinho de mim me olhando. Porque a Mônica, ela sempre foi a minha assistente, né? Ela estava sempre assistindo minhas lives. Hoje eu estou aqui fazendo na casa dela, na garagem da casa dela, gente, porque a casa dela é chique, tá? E também estou aqui perto dos meus netinhos, né? Deus sabe todas as coisas. Nós louvamos ao Senhor, eu quero agradecer, eu tô vendo muita gente, eu tô falando aqui, dando um tempo para vocês, chamando outras pessoas. Minha amiga Rosângela, né? Rosângela Araújo está aí, Deus abençoe muito. A minha linda Paloma tá aqui também, ela tá mandando beijo pra Mônica, a Mônica tá mandando beijo pra você também. Daniele Gonçalves, te amo. Já ela tá mandando beijo. Aí, escutou, né? Tá bom, ela disse que tá com saudade. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, sabe? Hoje eu vou receber nessa live uma amiga. Ela passou por um momento tremendo, né? E nós nos conhecemos por causa desse momento que ela passou, da perda da filha dela, mas é uma mulher de Deus, né? Uma mulher de Deus. E é lindo quando a gente encontra uma pessoa que, apesar de estar no meio do processo, vivendo um desafio tremendo, a pessoa tá ali louvando ao Senhor, né? A pessoa não desiste, a pessoa tá sempre lutando. Exilanda tá aí também, né? Eu mandei uma mensagem para você, minha amiga, obrigada aí pelo carinho. Eu vi o vídeo que você mandou para mim hoje, muito obrigada. Eu sou cercada de amigos e eu louvo a Deus. Gente, envia essa tia aí, convida aí, porque essa menina que eu vou chamar agora, deixa eu ver se ela já tá aqui, que eu não quero demorar muito, porque vale a pena, é uma mulher de Deus. Ela tá aqui, já vou convidá-la. Vamos ver se é isso aqui que eu fiz, que eu tem muito tempo que eu tô meio... Se eu te convidei certo, Tati, se eu não te convidei, tu vê, enfim. Pedido para participar. Ativou o vídeo. Peraí, tá virado, o contrário, vira a câmera, meu amor. Oi! Que bom que você está aqui. A Tati, eu estava falando de você, e nós nos conhecemos, né, através da dor. Ai, tá linda a imagem, tá linda. Meu esposo botou aqui no celular, e você com esse sorriso maravilhoso, né? Aí as pessoas olham pra gente e falam assim, elas devem ter a vida mansa. Tudo para elas deve ser 100%. Mas não sabe que nós somos aquelas guerreiras, né? Que não importa a situação, a gente não sorri porque tá tudo bem. A gente sorri porque a gente crê que Deus está no controle de tudo. Não é isso? Saúde o povo aí. Pai do Senhor, meu pessoal, amigos, irmão em Cristo. Essa live hoje está sendo bem desafiadora, né? Para o meu emocional. Desafiadora. Vai lá. Desafiadora. Olha como é que eu tô de olheira. Eu fiz maquiagem, mas não adiantou. Porque, né, quando chega essa época, a Tainá vai fazer 2 anos que Deus escolheu ela no dia 10 de setembro. E essa época agora, desse período de agosto, são as épocas que ela teve a Covid, que ela foi entubada. Então, a minha mente, no automático, vem muito flash dela. Muitos momentos que eu vivi de aflição naquele hospital. Não, e eu vou te convidar logo nessa época, né? Nessa época. Ontem, quando você mandou a mensagem falando que estava longe, eu falei, graças a Deus, eu não vou ter que ser confrontada. Mas eu ainda perguntei, quer adiar? E você, não, eu senti de Deus de fazer. Nossa, Neilde, quando você falou que sentiu de Deus, eu falei, não tem como eu fugir. Eu vou ter que ser confrontada mesmo na minha ferida, na minha dor, nesse meio desse vale. E é o que eu não queria, né? Porque tem sido esses dias agora, bem... O ano passado, a minha irmã e algumas amigas lembraram que eu tive muita febre quando chegou perto dessa data.
Mas graças a Deus, dessa vez só tá vindo muito flash mesmo. E alguns sintomas, assim, físico que bate. Cada ano que passar, e quanto mais você falar sobre isso, que tem gente que fala, não tem que ficar falando, fala assim, você vai ficando mais forte. Tu vê que agora eu já falo, eu não choro mais, entendeu? Isso tudo vai... Eu me lembro que quando no Dia das Mães, eu ficava cheia de manchas roxas no corpo, sabe? E era no emocional, né? Agora não mais, entendeu? Então Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é dono do tempo e Ele age através do tempo nas nossas emoções, né? Então, esse ano foi bem marcante o Dia das Mães, né? Porque foi o segundo Dia das Mães sem ela e ela era uma pessoa muito intensa, ela era muito festiva, ela vivia intensamente como se o mundo fosse acabar naquele dia. Sim. E ela começava o Dia das Mães meia-noite. E nessa madrugada, a irmã dela, da parte de pai, foi a primeira, me mandou um texto lindo e me surpreendeu. E a segunda, e eu só vi quando amanheceu. E logo depois veio você, me desejando o Dia das Mães e falando sobre aquele momento. Nossa. Então, assim, eu consegui passar um Dia das Mães super bem. Meu marido me tirou do cenário, eu fui para um lugar meio retirado. Então, foi muito bom. E assim, né, você tem sido, para mim, né, uma motivação muito grande, né, Nailde? Porque eu acho que não só para mim, para muita gente que está vivendo esse período. Eu tive agora uma assistente social essa semana e ela falou que de todas as pacientes que ela tem pego, eu sou a única que consegui seguir, independente da minha ser uma só. Teve pessoas que teve derrame, tá paralisada até hoje, algum lado esquerdo, tudo devido à perda de filho. E quando ela acabou de falar aquilo assim, eu falei, meu Deus, então eu tenho passado de fase, né? Aí eu corro logo lá no teu Instagram para te ver, né? De verdade, acho que tem pessoas que preferem ficar amarrada à dor, né? Não, porque, assim, tem aquele sentimento de culpa. Eu não posso viver a minha vida, porque, né? Meu filho que tinha que viver. Nós também vivemos isso, só que com uma diferença. A gente entende que nós temos um ministério, né? Nós não viemos nesse mundo a passeio. As pessoas estão esperando ver a nossa reação ou ver qual é de verdade esse evangelho que a gente prega. E o melhor jeito da gente pregar é com a nossa vida, com as nossas atitudes. Às vezes também eu tenho vontade de me isolar, de falar, não vou falar mais, eu não quero mais falar nesse assunto. Mas quando eu falo isso, na mesma hora eu recebo um telefonema, dá para você vir na minha igreja palestrar? E eu falo, vou. Aí quando eu vejo, eu falo, por que eu falei vou? Eu falei que eu ia parar, entendeu? Mas cada vez que eu faço, que eu aceito, que eu vou me sentindo mais forte, entendeu? Esses sintomas vão se acalmando, porque é normal, né? É natural a gente sentir tudo isso. Não repara, vai vir uns barulhinhos aqui, que tem um netinho aqui. Uma já foi para a escola, mas ainda tem um aqui. Mas com certeza o Espírito Santo de Deus vai trabalhando. Mas é aquilo que você está falando, que eu acho que é muito importante. Nós temos que querer essa mudança, nós temos que querer viver essa cura. Porque se a gente quiser também ficar sofrendo o resto da vida, a gente fica, né? Tudo tem que ter um posicionamento. E desde o começo eu sempre me posicionei a falar, não, se Deus me colocou nessa situação, Ele tem um porquê, né? Não é para me acabar comigo, não. Então tem um propósito nisso. Eu quero que essa dor, que eu sei que foi muito forte, sirva para ser bênção para outras pessoas. Então, senão não vale, né? Senão para que eu estou passando nesse processo se não tem um propósito maior? E eu acredito que quando eu te conheci, eu vi esse mesmo posicionamento na sua vida. Eu te admiro muito. Do mesmo jeito que você fala de mim, eu falo de você também. Mas você quer minha motivação, né? Amém, então. Nós hoje vamos falar sobre Jabes, né? E é interessante, antes de você entrar no assunto, já porque senão a hora voa, e eu sei que Deus tem algo prontinho aí para você derramar para a gente, que eu estava falando assim, que a Bíblia fala que Jabes, ele nasceu sob uma sentença, né? Porque a sua mãe, ao colocar o seu nome Jabes, já o nome já simbolizava nascido com Douro. Todas as vezes que você olhava para Jabes, você já sabia que Jabes simbolizava um momento ruim que a sua mãe viveu. Então, havia um estigma ruim sobre a vida de Jabes. Mas Jabes, a despeito do que a vida lhe reservava,
a despeito de tudo que aconteceu no seu passado. Ele não ficou preso àquilo que aconteceu, não. Ele falou, quer saber? Eu vou mudar a minha história de vida. E o que ele fez? Ele orou. Ele invocou a Deus. E aí a gente encontra 4 pedidos que ele fez, né? Que é 1 Crônicas 4, 9 e 10. E nós vamos conversar sobre isso, Tati. E eu queria que você, né, derramasse. Eu vi algumas coisas, você falando sobre Jabes, eu fiquei maravilhada. Eu falei, não, ela tem que trazer para as minhas amigas que vivem comigo. Tem algumas mensagens aqui, mas depois eu leio. A Rosângela botou consolo que consola outros, né? Ah, eu acho que foi a Zilanda também, botou um texto muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo achar que eu sou... Assim, deixa eu botar óculos. Com a dor de vocês, com o relato, vocês ajudam outras pessoas que estão passando por isso. Vocês são bênção. Tá vendo, Tati? É por aí mesmo, né? É isso mesmo. O Eslane tá aqui também. Que legal. Seja bem-vinda. Adoro ela. Beijo, Joane. Acho que a Cândida tá aí também. Minha Ana Lília tá aí também. Tá? Edilene, um beijo. Vamos lá, vai. Então, Nailde, esse mês é um mês assim que eu fico bem sensível. Sim. E eu assim, quando comecei a orar, Deus me trouxe à memória Jabes, né? Jabes, ele era da tribo de Judá. Ele vinha da descendência, né, de Davi, da descendência que foi Jesus. E você vê que quando começa a narrar sobre os descendentes, o próprio ele para falar sobre Jabes. Porque Jabes, ele não aceitou aquela sentença que foi colocada nele, que a própria mãe, porque naquela época, naquela época, as mulheres escolhiam o nome dos seus próprios filhos. E aquela mãe, naquele momento, já estava marcando a vida dele. E muitas das vezes a nossa história é marcada por situações que acontecem. Tipo, a sua história foi marcada porque perdeu 4 filhos num acidente. A minha história foi marcada porque eu perdi minha única filha de Covid. E nesse momento a gente começa a se culpar ou até mesmo achar que Deus não foi bom na nossa vida. Porque são momentos que a gente começa a se martirizar. E Jabes ali, ele tomou uma postura, porque ele podia se vitimizar e falar, não, a minha mãe, se foi a minha mãe que escolheu o meu nome, marcando as dores do parto dela, é esse que vai ser minha sina. E ele não, ele se posicionou, ele conseguiu levar para o mundo espiritual, ele conseguiu olhar para o céu e falar, não, só Deus pode mudar essa sentença. Eu estava até estudando sobre isso, sobre os nomes, e teve outros casos na Bíblia que teve isso. Você vê que Raquel, quando teve o seu primeiro filho, ela botou José, né? Eu até escrevi aqui, José, o que significa? Aquele que acrescenta, porque ela queria ter outros filhos, que ela era estéril. Mas quando ela teve o segundo filho, que ela já estava morrendo, que aquele filho ia gerar a morte dela, e ela percebeu que iria morrer, ela botou Benoni. Aí interviu alguém, né? Assim como você interviu na minha história. E nós intervimos na história de outros que estão se policiando, que estão se denegrindo, né? Porque quando você começa a querer acabar com você mesmo está se matando. E esse sentimento, a perda faz isso em nós. Nós começamos a se sentir inferiorizada. Porque a gente olha para outro também, né? Impotente. E a gente começa a olhar para as outras famílias e fala, nossa, Deus poupou o filho dela e o meu não. A gente começa. E Jabes não. Jabes ali, ele se posicionou e fez uma só oração. E ele soube orar, né? E você vê que quando Jacó, ele intervém, ele fala, não, vai ser Benjamim, o filho da minha alegria. Ele já quebrou essa maldição na vida do filho dele, de Benjamim, que ia vir trazendo um nome também de tristeza, de dor. Jabes ali naquela hora, ele não quis se vitimizar. Ele quis achar a solução do problema dele para ele poder seguir. E a Bíblia mesmo diz que ele foi o mais bem-sucedido dos seus irmãos, entre os seus irmãos. E tem momentos na nossa vida que as pessoas colocam a sentença na nossa vida. Não, a Nailde não pode mais ser feliz porque ela teve perdas terríveis.
Não, Nailde não. Nailde não tem mais jeito para ela. As pessoas têm que olhar para a Nailde com pena. Por quê? Porque a história da Nailde é uma história triste. Foi o que Jabes quis fazer assim. E eu aderi esse mês de agosto, agora até dia 10 de setembro, eu quero ser um Jabes, eu quero orar. A minha oração é para Deus mudar a minha sentença. Senhor, se tu aumentar, mudar a minha história, se aumentar alargar as minhas tendas, e se tirar todo o mal que foi lançado sobre mim, eu vou conseguir seguir. E o Senhor ouviu a oração de Jabes. Então é nisso que a gente tem que se apegar, né, Nailde? Porque a gente tem que orar de uma forma que nós mesmos temos que acreditar que a nossa história tem uma solução. Que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Se houve um momento triste, que não foi só eu e você que passamos. Esses dias que eu fui na assistente social, nossa, como ela me contou casos assim de pessoas que estão depressivas demais, tendo outros filhos, tendo outra história, porque eu e você não tivemos outra. Você perdeu tudo. Você tinha 2, perdeu tudo. Eu tinha 1, perdi tudo. Então, eu podia ter 3 filhos e todos faleceram no mesmo tempo, como aconteceu no seu caso, né? E mesmo assim, eu preciso ter... a primeira coisa que a gente tem que colocar na mente é que existe o plano de salvação, que Jesus veio para o plano de salvação. Se existe esse plano, se os nossos filhos estavam na posição da eternidade, então nós vamos lutar pela nossa. Então, assim, Jabes hoje tem sido assim, um caso, uma história que está me comovendo muito, sabe, Nailde? Tem mexido muito comigo, porque Jabes ele não aceitou aquela sentença, até mesmo colocada com a própria mãe. Por quê? Porque às vezes a gente as pessoas colocam sentença na nossa vida e se a gente não se posicionar em Cristo, a gente vai viver aquele cenário sim. E são cenários, tipo a minha história e a sua história, são cenários tristes, que quando nós contamos para alguém, automaticamente as pessoas já se sensibilizam. Porque é uma história muito dolorosa. Então nós precisamos sempre estar aqui, se colocando na posição de Jabes, orando para Deus mudar e dar uma sentença nova para a nossa vida. Sabe o que? Você falando isso, eu acho interessante, porque todas as vezes quando eu tenho a oportunidade de contar a história, né, a minha história, eu vejo as pessoas me olhando a minha reação. Aí teve eu fui ministrar numa igreja na Taquara, e a pastora sentou perto de mim e falou assim para mim: sabe o que é mais interessante de ver você falando? Não é porque você perdeu o teu filho. Ela falou bem assim para mim: é o equilíbrio com que você fala isso. Então, Tati, eu vendo você falando isso, nós conseguimos dar testemunho, não é pelas nossas perdas, é pelo jeito como a gente reage, né? Demonstrando a nossa fé em Deus, que Deus nos deu e Deus tomou. Então, é essa fé que faz a diferença. E você falando a respeito dos 2 filhos de Raquel, eu não tinha pensado em expressão dessa aqui. Eu tenho essa mania, eu fico trabalhando aquilo que eu ouço, né? E você falando, ela deu o nome de Benoni porque, na verdade, ela estava mega, assim, né? Desesperada, né? Ela sabia que estava chegando o fim. Mas alguém veio e falou, não. Alguém quebrou aquele ciclo, né? E, de verdade, Jabes, ele estava envolvido numa corda invisível. Uma corda invisível que precisava ser rompida. Quantas das vezes, talvez tenha alguém aqui nos ouvindo, né, que está envolvido nessa corda invisível. Uma corda emocional, né, que você não consegue reagir, que você não consegue falar, não, eu não quero continuar debaixo desse jugo. De verdade, Jabes tomou um posicionamento e falou, não, isso não vai me dominar, isso não vai ser o meu futuro. A minha realidade eu vou orar. A minha realidade vai vir dos céus. É do céu que vem a resposta. Assim Deus faz. Então, é essa resposta que eu e você estamos buscando, porque nós precisamos ter essa certeza dentro de nós mesmos, porque nós precisamos acreditar que esse luto não é eterno. A saudade, sim, porque assim, não tem um dia que eu não lembre de Tainá, não tem um dia que eu não lembro os momentos que nós vivemos. Só que dentro de mim, eu coloquei na minha mente, agora eu estou vivendo um novo ciclo. Eu tenho que me permitir a viver essa nova história.
Eu não vou me vitimizar por esse momento que aconteceu, essa fatalidade. Não, a Tati ainda está viva, Deus ainda tem plano e projeto na minha vida. O ciclo da minha filha que se fechou, terminou. O meu não. Então, é uma coisa que nós precisamos trabalhar 24 horas. Porque quando o luto chega, a perda chega, é um desequilíbrio muito grande emocional. Verdade. Fora as sentenças, tem que chegar sempre alguém como chegou Jacó na vida de Raquel. Porque ali, se Jacó não intervisse, Benjamim já não ia ser motivo de alegria. Benjamim ia ser motivo também de ser lembrado com dores. Né? O dia da morte de Raquel. Não. Nós temos que lembrar das pessoas como histórias que valeu a pena ter vivido. E a minha filha foi uma história que valeu muito ter vivido. Porque me deu muito trabalho na adolescência, mas me trouxe sorriso, me deu o dom de ser mãe através dela, foi alegria. E eu tenho um sentimento de mãe, eu me compadeço com outras mulheres como mãe. Então, assim, são sentimentos que foi produzido na minha história. Então, não é uma história triste, é uma história que valeu a pena ter vivido. Só foi encerrado o ciclo num momento que eu não queria, porque até a nossa sociedade nós fomos programados para a mãe enterrar os filhos nos enterrar, não mãe enterrar filho. Então, assim, Jabes, ele quando ele viu que a própria mãe colocou aquela sentença, não vai ser por causa da minha mãe ou do meu pai, de palavras de maldição, de pessoas que desejaram que eu sofresse, porque tem pessoas, Nailde, que acompanham eu e você, tem pessoas até mesmo que estão no nosso Instagram, no nosso Facebook, esperando a nossa derrota. Assim, olha lá, ó, lutou, mas morreu na praia. A minha irmã, Tati, a minha irmã Lília, ela tem uma frase que eu acho muito interessante. Em tempos improváveis, Deus sempre tem um tempo favorável. É interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente vive tempos desfavoráveis, né? Que a gente olha assim e fala, oh meu Deus, de novo isso? Por que eu estou vivendo essa situação? O que tu queres me mostrar, né? Mas Deus sempre tem um tempo favorável, Deus sempre tem algo a revelar. O importante é a gente não perder essa fé, a gente não perder essa confiança, sabe? Quando você estava falando a respeito dos nomes, eu me lembrei aqui de José. José é diferente, né, da mãe de Jabes, diferente de Raquel. José colocou o nome do filho dele de Efraim, que significa Deus me fez esquecer, entendeu? Então, todas as vezes que alguém olhasse para Efraim, ia falar, olha lá, tudo que José vendeu, José passou, José foi vendido, né? Pelos seus irmãos, tudo que ele passou, mas agora ele estava numa outra fase, como você falou, vivendo um outro nível, e aí ele vai e tem um filho, ele bota, eu vou botar o nome de Efraim, que significa Deus me fez esquecer. Esquecer mesmo. Né? Eu acredito que Jabes, quando ele orou, quando ele fez esses 4 pedidos a Deus, ele estava invocando as promessas de Deus para ele, né? De uma promessa de Deus para o povo. Ele falou, tem promessa, então eu quero tomar posse dessa promessa. Então, porque, amiga, você fez uma confusão. Ó, Manassés, Deus me fez esquecer. Ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Efraim foi Deus que me fez prosperar. Sim, deixa eu olhar. Então, vamos lá na Bíblia, acho que é Gênesis 41, né? Vamos lá para ficar. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Isso. Ele usou os nomes para trazer uma história nova para a própria vida dele. Sim, sim. Então, mas é o que nós estamos falando a respeito do nome, né? Como que o nome antigamente tinha um significado tão forte, né? Tão forte a respeito disso. Então, e José usou o nome dos filhos para mostrar o outro nível que ele estava vivendo. Era isso que eu queria falar. Né? Então, e Jabes, quando ele fez essa oração, né, os 4 pedidos que ele fez, ele estava falando para Deus, oh Deus, eu quero que tu me abençoes. Né? Ele demonstrou assim uma dependência, como nós. A nossa vida tem sido uma eterna dependência de Deus. Né? Todos os dias nós estamos batalhando, né? Porque assim, esquece. Não esquece. A gente vai naquela luta constante e vem outros desafios. A nossa vida sempre, enquanto a gente viver nessa terra, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições.
Então a gente vai sempre viver um desafio atrás do outro. Aí eu costumo dizer assim, a gente vai deixando um pouquinho de lado, né? Os problemas, vai entrando outros, a gente não esquece, mas Deus vai nos programando, né? Como se a gente tivesse que se reiniciar, né? Todos os dias. E assim vamos continuando. Vai continuar aí, Aline. Como a gente pode olhar, o Nailde, eu estava também assim, na hora que eu estava lendo, eu estava analisando, né? Ele sabia quem ele era. Ele vinha de uma tribo abençoada. Ele sabia as raízes dele. Ele era de Judá. Ele sabia que o Deus de Judá, ele fazia milagre. Ele tinha a herança da promessa. E Jesus, ele veio trazendo essa promessa na nossa vida. Então, assim, o problema é nós trabalharmos na nossa mente que nós estamos pela graça, que nós temos a promessa, que nós fomos chamados para viver coisas grandes na parte do Senhor, independente das nossas dores, das nossas marcas, das nossas feridas. O Senhor deu um novo rumo. Nós temos um direcionamento. Aí, cabe a mim ou a você, tá dentro da direção de Deus. Porque se você não quisesse casar com o pastor Raimundo, né? Não quisesse viver essa história, você estaria dentro do quarto chorando, se vitimizando, você ia chegar na igreja e ia estar sempre sendo marcada pelaquela história ali. Mas não, né? Quantas coisas Nailde já viveu? Nailde hoje é uma pregadora, Nailde hoje é uma que provoca milagres, porque você provoca milagres em outras mulheres que viveu perdas. Você não se permitiu a viver aquele cenário. Então, assim, você sabia quem você era. Quem é a Nailde? Ela é filha de um pastor, que havia promessa na vida daquele homem, que havia promessa na vida da família, e a palavra de Deus diz que de geração a geração as promessas são renovadas. Então, o quê? A Nailde, ela é diferente dos irmãos dela? Não. Mas os irmãos dela não perderam os filhos todos. Tá, mas a Nailde sabe de quem ela é filha. Ela é filha de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ela é filha, da mesma linhagem. Então ela tem as mesmas promessas que os irmãos dela. Ponto. Jabes aqui, ele entendeu. Peraí, se os meus irmãos vêm da descendência de Judá, se eu também venho, então por que meu nome tem que ser lembrador? Se eu for em uma praça, vão falar lá o cara das dores. Olha lá o homem que tem aquela história triste. Não. Eu sei quem eu sou. Eu sou de Judá. Então, assim, eu e você sabemos que nós somos o quê? Filho de Deus. Nós viemos de promessa. Nós temos promessas em nossas vidas. E toda vez que onde nós colocarmos a mão, as pessoas que nós chegarmos perto, vai ser abençoada por causa da promessa. Glória a Deus. A gente tem que se permitir. É uma coisa assim muito que a gente tem que trabalhar. O problema está tudo na nossa mente. Senão a gente não consegue seguir. A gente joga fora as oportunidades que o Senhor está dando. Porque eu tenho certeza que meu marido ele não é um intelectual, ele não é um nordestino com pouco estudo, mas ele é uma pessoa que tem muita fé. Então, assim, foi uma oportunidade que Deus me deu para me motivar a buscar cada dia mais ao Senhor. É igual na sua vida. O Senhor colocou pessoas ao seu redor. Se você não se permitisse a viver a história que Deus estava te dando, você ia ter uma vida de vitimização. É o que você não decidiu não ser. Então, eu acho muito bonita essa parte de Jabes, quando o Jabes sabe quem ele é. E a gente precisa sempre estar lembrando, peraí, quem eu sou? Eu sou a Tati Fashion, eu sou a Tati de... Eu amo Imbaria, né? A Tati de Anastasia. A Tati de Imbaria. Eu sou a Tati de Imbaria, sou a Tati Fashion. Eu sou a Tati. Então, assim, você é a Nailde, você tem que saber quem você é. Porque quando a gente conhece a nossa identidade, é muito mais fácil a gente lutar com a nossa fé. Porque a gente sabe eu retificar o que eu falei a respeito de... Está em Gênesis 41, 51, né? José colocou o nome do seu filho Manassés. Eu sei que tinha o Efraim, mas eu queria me referir ao Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de todos os meus traumas, né? Porque José, de verdade, tudo que ele passou, ele era para ter um trauma, né? Eu fui rejeitado pela minha família, pelos meus irmãos, né? Mas Deus me fez esquecer. Então ele colocou Manassés.
o nome de Jabes já lhe anunciava o seu futuro ruim, né? Quem olhasse, falava, seu Jabes, aquele ali, né, não tem mais jeito. Mas Jabes decidiu mudar isso. Ele queria deixar de lembrar disso. E ele ora ao Senhor. Eu acho interessante, Tati, porque o primeiro pedido que Jabes faz é que o Senhor me abençoe. Aí quando ele fala que o Senhor me abençoe, eu acho lindo, porque é como se ele falasse assim, que Deus me faça esquecer os meus traumas passados. Porque a gente sabe que o nosso maior inimigo é a nossa mente, né? Os nossos pensamentos é que nos trai. E ele pedindo isso, ele sabia que a oração iria fazer com que ele esquecesse os traumas passados e das coisas que o acompanhava, né? Que comprometia a sua identidade, que comprometia quem ele era. E ele decidiu, não, a minha identidade eu sou abençoado. Eu quero ser abençoado. E quem pode me abençoar é Deus. Então eu vou orar a Deus. É interessante isso porque a mãe de Jabes, ela fez diferente de José. Eu vou retificar aquilo que eu falei. A mãe de Jabes, ela fez diferente de José. No caso, a mãe de Jabes, ela colocou um nome que fazia lembrar como ela tinha sofrido. José não. José colocou um nome, né? Na hora fugiu meu pensamento. José colocou um nome diferente que fez esquecer. José colocou o nome para Manassés, né? Eu estou um pouco, a minha cabeça meio coisa, assim, alguns problemas deixa a gente meio, né? Então, mas o nome que me fez, no caso Jabes, a mãe de Jabes, colocou aquele nome que fazia lembrar ela como ela sofreu. Todo mundo que olhava lembrava de como ela sofreu. No outro dia eu estava lendo uma postagem de uma menina que colocou no Instagram, ela botou assim, não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro com novas semeaduras. Você terá uma nova colheita. Então, aquilo que passou, não tem como a gente mudar. Aconteceu, não é? É claro que se tivesse na nossa mão a chance da gente mudar, né, a história, claro que a gente mudaria. Mas nós não temos. Então, o que a gente tem que fazer? Seguir para frente, seguir para o alvo, né? Eu não estou condenado a viver sobre uma sentença que jogaram sobre a minha cabeça. Não, eu não vou morrer assim, eu não vou ter a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, não tem um negócio assim? Não, está reprimido em nome de Jesus, não é? Nós temos que rejeitar isso, tomar um posicionamento. Não, eu não quero os traumas passados, maldições passadas, nada disso. Jesus morreu na cruz, o sangue dele, né? Quebrou toda a maldição que possa estar sobre a nossa vida. Nós temos uma oportunidade nessa tarde. Deus está falando para você que está entrando aí. Nós temos uma oportunidade de mudar todas as sentenças ruins sobre a nossa vida, né? Basta clamar a Deus, pedir a Deus. E isso, Nailde, é em todas as áreas das nossas vidas. Você vê que tem famílias, né? Eu trabalho muito na rua, eu terminei agora uma campanha na casa de uma família que já vem de alcoolismo. Então, assim, e a jovem entrou nesse alcoolismo, eu falei com ela, quebra essa maldição em você, acabou em você tem força para sair do alcoolismo. Porque a gente tem que entender que as maldições são quebradas quando nós se posicionamos em acreditar que Jesus pode mudar a sentença. Tem família que tem várias mulheres que são infelizes no amor. Não, eu não aceito isso na minha vida. Eu e a minha geração vai ser felizes na vida sentimental, na vida financeira. Então, assim, foi o que Jabes fez ali. E quando tem alguém como teve Benjamim, que o pai se levantou ali, Jacó falou, não, o nome dele não vai ser Benoni, não, vai ser Benjamim, o filho da minha alegria. E quando não tem que sermos como Jabes. Nós mesmos temos que se posicionar e acreditar que a nossa sentença mudou. Meu avô, minha avó, meu tio foram infelizes nessa área. Mas eu não. Eu vou ser feliz nessa área porque Jesus já entrou com a providência. Ele vai vir para me abençoar. Ele vai mudar essa sentença. Então é tudo realmente palavras proféticas que vai ter que sair da nossa boca. E porque é muito fácil, né, Ilse? É muito fácil nós
profetizar no celeiro do nosso irmão. Profetizar e acreditar até que Deus vai mudar a história, vai abrir a porta, vai fazer prodígios e maravilha. Mas quando chega na nossa história, na nossa vez, a gente já fica como? Debilitada. Eu, pelo menos, não sei se você ficou assim no começo. Quando acontece, assim, né? Eu vou fazer 2 anos agora no dia 10. Eu sempre vivi muito milagre, muito sobrenatural de Deus. E esses milagres que o Senhor sempre fez na minha vida, sempre foi meu combustível de fé. De não desistir, de continuar seguindo. Mas quando Deus não curou a Tainá, houve ali uma debilidade dentro de mim. Quando eu tenho que profetizar na minha própria vida, porque ali eu queria viver o milagre da cura. E não aconteceu. Mas hoje eu tenho a convicção que... Porque Jó 14, ele fala que todos os nossos dias são contados. O dia dela estava contado ali. O Senhor não quis acrescentar. Amém. Só que a Tati, eu posso decidir profetizar coisas boas na minha vida, porque há de acontecer como fez na vida de Jabes. É uma questão muito do que nós declaramos com a nossa própria boca. Porque é como eu falei, é muito fácil, Nailde, a gente profetizar na vida do outro. Mas quando chega na hora de profetizar, como o Jabes fez na própria vida, é um confronto muito grande. Porque começa a querer vir as frustrações passadas. O que aconteceu, o que não deu certo no passado. O passado, ele realmente tem que ficar no passado. Porque se a gente ficar pensando no que se passou, a gente não consegue fazer uma oração dessa como fez Jabes. Porque o Jabes acreditou que o presente dele era aquele, mas o futuro dele estava intacto. O meu e o seu futuro ainda está intacto. Como vai ser o amanhã da Nair? Só Deus pertence. Então, é uma certeza assim, que nós precisamos acreditar que o nosso amanhã está intacto e o nosso passado não tem mais como mudar. Passou. Então, não podemos trazer as frustrações passadas para o presente, senão não conseguimos fazer essa oração de Jabes. Então, foi uma oração muito forte. Muito forte. É verdade. É interessante você falando a respeito disso, que o terceiro pedido de Jabes, todos os pedidos dele foram lindos, mas o terceiro ele fala assim, que a sua mão seja sempre comigo. Né? Ele pede a ajuda de Deus. Né? E se não é a mão do Senhor com a gente, realmente... a gente não consegue, né? Jabes, ele entende que Deus era tudo que ele precisava, né? Quando a mão do Senhor está com a gente, não tem como. Eu gosto muito de ler a história de Jabes, e esses 4 pedidos deles, eu percebo, assim, um relacionamento muito grande dele com Deus, né? Porque, assim, você tem que crer mesmo no Deus que você serve. Porque você entender que palavras liberadas sobre a sua vida não vai ter feito, sabe? Porque a tendência é mais fácil você parar e deixar acontecer, né? Deixa correr. Mas não, ele falou, não, eu vou tomar uma posição, eu não quero isso para mim, né? E a nossa batalha todos os dias é isso, né? Não, eu vou fazer diferença, eu vou tomar rédea da minha vida, eu vou tomar rédea da minha casa, da minha família, dos meus filhos, né? E a gente está sempre nessa batalha, porque assim, se você for parar para pensar nos desafios, nos problemas, nas coisas que você sente, a vontade que dá de sentar, né? E não fazer mais nada, deixa a vida passar. Mas o que vai adiantar, não é? Nós temos pessoas que dependem da gente, pessoas que precisam de nós, né? E às vezes, eu sempre falo isso com meu esposo, né? Ele fala assim, a gente tem que viver bem, viver uma vida tranquila, porque tem pouco tempo pra gente, já sofremos muito, né? Mas aí, às vezes, Deus fala assim, não, peraí, mas eu ainda quero te colocar em alguns desafios. Vocês podem, vocês ainda têm uma força aí reservada, né? Então, mas aí, fazendo a obra de Deus, né? Os desafios que vêm com a graça de Deus, né? Mas é sempre pedindo a ajuda do Senhor. Como o Jabes falou, ó Deus, eu tenho uma sentença ruim sobre mim. Se eu olhar para o meu futuro, se tu olhares, Senhor, nada encontrarás de bom. É por aí, né? Você olha assim, você não vê para onde você vai resolver determinadas coisas, mas o Senhor Jesus sempre tem que estar conosco, né? Temos que ter essa dependência completa, irrestrita de Deus. Aí o 4º pedido dele é que me preserve do mal, né? O mundo que a gente está vivendo aí, um mundo difícil, e que o Senhor esteja sempre conosco.
Continua. E, Nailde, você falou sobre esse quarto pedido dele, foi muito interessante, que fala sobre a mão, né? Sim. Da mão do Senhor sobre a vida dele. E nós vemos que também Moisés, ele falou assim com Deus também, que ele não daria um passo se o Senhor não fosse com ele. É a gente ter certeza, da direção que estamos tomando, das decisões que estamos tomando, do caminho que nós estamos entrando. Porque a nossa vida são feitas de escolha. Nós temos vários tipos de escolha. Mas se a mão do Senhor for sobre nós, com certeza a nossa escolha vai ser a melhor. A nossa escolha não vai trazer consequências que vai ser dolorosas em nossas vidas. Então, Jabes, ele tinha a convicção do Deus que ele servia. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele estava debaixo de bênção. E ele só quis confirmar isso. Se a tua mão for sobre mim, eu sei que eu vou ser abençoado. Porque ele sabe quem é Deus. Ele sabia quem era Deus. Que era o Deus da família dele, do pai dele, de Jacó, de Abraão. É o Deus que faz acontecer as coisas nas nossas vidas. E são essas coisas que nós estamos... Porque quem tem uma vida igual a nossa, Nailde, nós fomos arrancados da nossa história. Né? De repente, a gente estava dentro de um cenário e, de repente, nós estávamos em outro cenário. E foi tudo no de repente. Por quê? Você estava vindo de um Natal alegre, um Natal que houve sorrisos, alegria, cânticos, que houve assim, um Natal único, em uma região de praia, em uma região bonita, que Rio das Ostras é uma região muito bonita. Quando você chegou na Penha, no Rio, você já começou a ficar angustiado, alguma coisa aconteceu, alguma coisa está saindo do controle. Quando o telefone tocou, peraí, chegou o dia mal na tua vida. Então, quando chegou o teu dia mal, foi quando você percebeu que, peraí, meu chão foi arrancado. Quando o pastor Jorge morreu, você teve a certeza que acabou o vínculo. Não tinha mais nada que te restava essa história. Tipo, eu não tinha mais marido, né, no caso, eu era separada. Então, assim, quando a Tainá faleceu, todo esse vínculo se cortou da minha vida. Então, também após a morte do seu esposo, você teve uma vida zerada. Só sobrou quem nessa história? Você. Então, é nessa hora que você tem que ter a certeza mesmo de quem você é, para a mão do Senhor sobre você. Porque a mão do Senhor quer ter que estar dirigindo os teus caminhos. É igual a mim. Eu acho que Jabes, ele foi muito sábio quando ele falou, Senhor, agora a sua mão tem que vir sobre mim para me direcionar. Como Moisés falou, eu não dou um passo se o Senhor não for. Porque quando perdemos, nós ficamos muito vulnerável, sensível. Tudo parece ser um grande gigante na nossa frente, porque houve perda, né, na guerra. E como nós ficamos? Muito o quê? Sensível. Se a mão do Senhor não for nos direcionando, nós saímos do alvo. E nós não podemos, Nailde, nós não podemos sair do alvo do plano da salvação. Porque o que adianta a gente ganhar várias almas, ser a mãe que nós fomos e nós mesmos não chegar na eternidade por causa dos nossos próprios sentimentos e tristezas e frustrações. A gente tem que lutar com as nossas frustrações. Igual mulheres, assim, eu vejo, assim, eu tô falando por mim, Nailde. Quando eu tô muito triste, há uma necessidade de eu futucar a tua rede social. Que bom. Mas quem é Nailde futuca quando ela tá muito triste? Eu aprendi a mudar os meus pensamentos. Então, eu gosto de ler, sabe? Quando eu tô muito assim triste, eu começo a ver fotos dos meus filhos, eu sou muito assim criativa na minha mente. Eu começo a escrever, eu gosto de escrever, sabe? Eu tenho, assim, eu já falei isso aqui na minha live, na minha cama baú, eu tenho muitos escritos mesmo. Estou com meu livro pronto também, esperando, né, uma condições financeiras para poder editar ele e tal. Mas, assim, a gente, não sei, cada um Deus dá uma válvula de escape, né? Para cada um Deus dá uma válvula, de verdade é essa. E você falando aí a respeito, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como Jabes, conforme você está falando, eu fui pensando, o quarto pedido de Jabes, ele pediu que Deus preserve. Preservar é o que ele tem feito conosco, né?
Que Deus o preserve do mal. Quer dizer, porque assim, é aquilo que você falou mesmo, vem para arrasar. Você pensa que não vai conseguir. Mas Jabes faz essa oração antes de acontecer. Porque se você estava falando, eu pensando assim, a família de Jabes deveria ser uma família complicada. A Bíblia não fala, eu estou conjecturando, tá? E eu não estou pecando no texto só de pensar isso. Mas assim, porque a Bíblia fala assim, e Deus atendeu a sua oração, né? E Jabes foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Então, eu acredito que eles deveriam ser complicados, né? E Jabes conseguiu sobressair de todos eles, né? Porque a Bíblia fala sobre isso. Jabes conseguiu. Como ele conseguiu? Porque Deus o preservou. Aí a resposta que eu dou para você é essa. Como é que a Nailde consegue sair? É Deus nos preservando. Quando Deus nos preserva, Deus nos guarda, Deus guarda nossas emoções, nossos sentimentos. E, às vezes dá vontade de, né? Eu vou para um lugar sozinha. Não, mas aí eu falo, calma, Nailde, calma. Tem pessoas que precisam de você. Eu falo muito isso para mim, sabe? Eu falo muito isso para mim. E teve uma vez que uma pastora, numa das lives que eu fiz, ela falou para mim, Nailde, quando Deus colocou o pastor Celso no seu caminho, ele sabia que tinha umas crianças que precisavam de uma avó como você. Aí, hoje, eu estou aqui, né, na casa da minha filha. Aí, às vezes, hoje mesmo, né, eu estava tentando ensaiar a live e ela tentando colocar a luz, né? E eles um do lado, outro do outro e tal. Aí eu, Deus, falei, meu Deus. Aí depois eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei da palavra, sabe? Porque às vezes a gente reclama muito do que falta, mas a gente não pensa no que a gente tem. Sabe? Deus tem nos abençoado, mas a gente está sempre olhando no que está faltando. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Por que não olhar o que você tem? Olhar em volta, na tua casa, o que Deus tem te dado. Saúde para os teus filhos, saúde para os teus netos, saúde para os teus sobrinhos. Sabe? Deus tem te abençoado, mas a gente não vê as bênçãos de Deus. A gente só vê o que falta. Isso chama-se ingratidão. E a ingratidão nos leva a ter aquele sentimento ruim, né? Tá faltando alguma coisa. Você tá sempre insatisfeito. A ingratidão, vê agora. A ingratidão te leva à insatisfação. E a pessoa, quando é insatisfeita com tudo, ela não consegue ser feliz. Porque ela não olha o que tem, ela só quer o que tá faltando. Entendeu? Então, Deus tem trabalhado na minha história. E quando eu leio Jabes, eu vejo isso, né? Que ele orou a Deus para que Deus não permitisse que o seu passado paralisasse o seu futuro. Porque o que acontece é isso. Às vezes a gente deixa as coisas que passou, as coisas que aconteceu, paralisar a nossa história que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar. Você está vivendo uma história nova, né? O Diogo, aí, seu esposo. Um homem de Deus, um rapaz simples, abençoado, e Deus te deu ele de presente para completar você. Mas você poderia muito bem ficar lá, preso ao passado, né? Não, eu não quero, eu não mereço ser. Eu já vi gente falar isso. Eu não mereço ser feliz. Como não merece? Deus está te dando essa oportunidade. Agarra ela com força. Seja feliz, viva, né? Viva hoje. É hoje que Deus está te dando a bênção. Se Jabes não tivesse lutado contra isso, né? E ele falou, não, Deus, não deixa, me preserva do mal, preserva minha mente, preserva meu coração, para que eu possa viver o que tu tens preparado para mim, para que eu possa viver as promessas que tu tens para mim. A história de Jabes nos mostra que quando a gente ora, quando a gente toma um posicionamento, nós mudamos todos os paradigmas da nossa vida, né? Jabes pede que ele me preserve, que ele me livre do que eu sou marcado desde o nascimento, mas eu não quero viver isso. É isso. Isso é muito forte. Você agora falando sobre a gratidão e a ingratidão, foi o que mais ou menos eu vivi agora esses dias na assistente social, porque ela, na hora que ela começou a puxar e eu comecei a fazer a entrevista comigo, falando comigo, e ela falou assim, nossa, os meus casos de perda aqui, eu não tenho nenhuma com a sua evolução. Aí aquilo, tipo, me chocou. Porque eu fiz uma viagem dentro de mim e percebi como que eu sou grata a Deus. Porque eu falei, epa, peraí. Se ela está tratando várias mulheres
que viveu perdas, mais ou menos na faixa etária que eu perdi, que foi dentro da pandemia, e estão em estados bem declinados a pior, eu sou muito grata a Deus porque o Senhor mudou o meu cativeiro. Eu me permiti e o Senhor está com a mão dele estendida. Isso nós precisamos estar muito, assim, muito ligado, de ser grato pelo que nós estamos vivendo hoje. Ter abraçado as oportunidades que Deus colocou na nossa história. Isso aí é muito forte, de ser grato a enxergar, né? Porque a gente tem que aprender a enxergar as coisas pequenas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Isso aí é muito forte mesmo que você tem falado aqui. A gratidão, ela nos faz perceber que até aqui o Senhor tem sido conosco. Ela é tremenda. A palavra gratidão, ela é algo assim muito forte. E Jabes, ele conseguiu perceber isso. Porque o Senhor ouviu a oração que ele fez. Não foi ninguém que orou por ele. Isso. Ele mesmo profetizou na vida dele. Então, nessa tarde a gente vem entender isso. Que a maior profecia que tem é quando nós declaramos sobre nós as nossas vitórias, a nossa vida. Nós precisamos ser profeta para a nossa vida. Quantas das vezes a gente vai em trabalho de oração, querendo que Deus use alguém. Só que a boca profética de Jabes foi a dele, porque Deus ouviu, foi a oração dele, concedeu a oração dele. Então, isso é muito forte mesmo. A nossa boca declarada. Que pena que o nosso horário já foi. Muito bom, Tati. Foi muito bom. É sempre bom te ouvir. Amo esse teu jeito que você tem de falar da Bíblia, né? Tu fala assim de um modo tão tranquilo que... Nossa, eu tô com uma mensagem sobre Jabes, né? E eu vou pregar numa vigília de jovens. E eu tava com essa mensagem, você... Nossa, me abriu mais minha mente ainda para muitos outros tópicos, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por poder te chamar de minha amiga, sabe? Eu vou ir das horas aí pra gente se encontrar, tomar um café junto. Vamos lá naquela padaria lá, fazer comercial da padaria. Vamos sim. Roda de sarol, vamos fazer de sarol. Chiquérrimo! Chiquérrimo, né? Eu já não gosto. Então, vamos nos encontrar e é sempre bom poder estar junto de você, estar com você pertinho. Eu tô sentindo meu coração até mais aliviado. Deus te usou para mim aqui nessa tarde. Eu fico muito feliz com tudo que o Senhor tem feito, né? Deus tem me cercado de pessoas boas, pessoas amigas, e você é uma delas. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu queria te pedir para você que faça uma oração pela gente, né? Eu quero também mandar um abraço para o pastor Celso. Só veio o Raimundo na minha mente, porque é Celso Raimundo. Celso Raimundo, é isso mesmo. Homem de Deus, ele está assistindo aqui, né? Tá bom, muito obrigada. Bom saber que a Mônica também está em um lugar maravilhoso, né? Que é Espírito Santo. Eu vejo que é a resposta da é lindo. É muito lindo onde ela mora. Muito lindo. É um novo cenário, né? Deus permitiu a ela de viver uma nova história. Coisa muito linda. Ela está querendo. Então, a gente vamos ter uma... Mas aí você ora, faz uma oração. Vai, ora para todo mundo, tá? Ora pela Mônica também. E ora para essas pessoas, né? Que talvez estão como Jabes, né? Tomando posse de palavras ruins, né? Posse de coisas, sentenças liberadas. Não toma posse, não, né? Eu lembrei agora de Joquebede. Moisés nasceu sob uma sentença, né? Nossa. Não, todos os meninos que nascessem teriam que morrer. Joquebede falou, não vai não. Eu vou fazer um berço lá, né? Untou o berço todo, arrumou um jeito lá, né? Primeiro e depois, antes disso, ela ainda ficou 3 meses com o neném guardado. Isso é você falar, não aceito, eu não quero, eu quero a minha vida abençoada. Eu sei que Deus pode, Deus pode. Eu queria que você liberasse a oração para nós nessa tarde. Soberano amado Deus, Senhor, neste momento nós já estamos agradecendo, Deus, por essa live, Senhor, por estar, Senhor, Deus querido, Deus amado, falando do Teu nome, Senhor, contando, meu Senhor, as Suas maravilhas, como Tu tem sido bom em nossa história, em nossa vida, Senhor, e neste momento, Senhor, Deus, eu declaro
declaro, Senhor, sentenças quebradas, tanto na minha vida, como na vida da Nailde, como na vida daquelas, Pai, que estão ouvindo, Senhor, que foram liberadas, às vezes, palavras de maldição na sua infância, na sua adolescência. Deus, quebra as palavras malditas, palavras de maldição, sentença familiares, Pai, que vem de geração a geração. Senhor, no nome de Jesus, vai ser quebrado todo pacto satânico, meu Senhor. Entra nas famílias agora, restaura sonho, restaura vida sentimental, vida psicológica. Senhor, nós estamos vivendo o tempo apocalíptico, é o último tempo da igreja na terra. Senhor Jesus, que só venha a sua mão seja estendida sobre cada um de nós. Estende a tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o nosso amanhã, porque nós não queremos dar um passo, Pai. Nós não queremos tomar nenhuma decisão se o Senhor não estiver conosco. Concede hoje a nossa vitória. Concede hoje, Pai, uma linda nova história, um novo ciclo se abrindo em nossas vidas. Em nome de Jesus. O que passou, passou. Mas o nosso futuro está intacto e o nosso presente está sendo movimentado diante das nossas palavras proféticas. Nós estamos movimentando o mundo espiritual, Pai, com as nossas palavras e a nossa oração no presente, porque o nosso futuro vai fazer histórias lindas acontecer. Em nome de Jesus. Amém, amém, Nailde. Que coisa linda. Obrigada aí por tudo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui nos assistindo. Tá? Na próxima sexta-feira eu vou estar aqui com a pastora Janete, também uma mulher de Deus. Vai ser bênção. Vai ser bênção. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres, né? Nós vamos continuar aqui. Eu quero te agradecer, Tati. Mandando um beijo aí para todo o povo aí, povo de Marileia. Daiane, olha aqui o pessoal do meu condomínio tudo vendo. Daiane, Josi, tô adorando ver aqui o pessoal do condomínio. Isso! Dá uma despedida aí pro pessoal, rapidinho. Dá uma despedida aí pro pessoal. Gente, adorei. Eu vi muitos amigos meus lá de Embaré entrando, muito homem de Deus e mulheres de Deus estão trabalhando. Eu sei que entrou rápido, porque eu vi aqui Sândalo, vi aqui Ana Cláudia, vi aqui a Kika, eu vi Márcia Guedes, eu vi minhas amigas aqui que sempre estão junto, que estiveram junto comigo nos meus momentos de tristeza, mas estiveram junto com o meu momento de alegria. E hoje elas são as testemunhas do que Deus fez em nossas vidas. E não tem palavras para agradecer. Mônica! Olha a Mônica aqui. Você lembra de mim, Mônica? Lembro sim. Vamos cantar. Eu e ela agora. Vamos terminar nossa live cantando, ó. A gente vai cantar só um pedacinho, porque a hora já passou, né? E vai ser bem. Tá. Eu vou sair aqui, é só apertar um xizinho, né? Só um xizinho, tá bom? Obrigada, amor. Tchau. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Os milagres e livramentos que do grande Deus realizaste em mim. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer. Rendo graças a ti. Graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre. Dou graças a ti. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa.
Obrigado por você ter estado com a gente até aqui. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.